Olá pessoal, eu sou Anderson, professor de Geografia. Na aula de hoje nós vamos estudar o continente europeu, a Europa. Vamos estudar os aspectos naturais. Vamos falar sobre o relevo e a hidrografia do continente europeu. Lembrando que o conteúdo da aula de hoje ele está na apostila 2, portanto é a apostila do segundo bimestre, e o conteúdo é do oitavo ano do ensino fundamental. Vocês vão poder verificar a cada slide a numeração da página na qual se encontra esse conteúdo. Beleza? Vamos falar aí então do continente europeu, ou Europa, São numerações aí, são nomeações que são sinônimos, essa região aqui, como vocês podem verificar na cor roxa, essa região do planeta. Nós temos aqui os outros continentes, de acordo com a legenda, então a Europa, essa região aqui, é sobre ela que nós vamos falar hoje. É nesse continente em que está situado alguns países que a gente costuma ouvir falar muito por aqui, como Itália, França, Alemanha, Então é sobre essa região do planeta que nós vamos conversar. O continente europeu ele é um continente pequeno, ele tem cerca de 10,3 milhões de quilômetros quadrados, Pequeno quando comparado aos outros continentes, como a América, a Ásia, a África, que são continentes aí bem maiores que o continente europeu. O Brasil, por exemplo, que é um país da América do Sul, ele tem cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O continente europeu tem um pouco mais, 10 milhões. Então, é uma área aí muito próxima da área do nosso país, para vocês terem a ideia de que é um continente pequeno. Ele está inserido, a maior parte dele, na zona temperada norte, ou seja, está acima da linha do Equador, então na região norte do planeta. E por que zona temperada norte? A zona temperada norte é a zona que está entre o Círculo Polar Ártico, essa linha imaginária, vocês podem acompanhar aqui no mapa, a seta do mouse, certo? E o Trópico de Câncer. Aqui também vocês podem ir observando. Então é essa região aqui, entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Aqui está o continente europeu, certo? Ele apresenta uma diversidade muito grande de paisagem, de relevo, de hidrografia, de climas e de vegetação. Então os aspectos aí naturais do continente são bem diversos. Temos aí aproximadamente cerca de 50 países também no continente. Nesse mapa aqui, ele diz o quê? Limites e principais acidentes geográficos. Vocês podem observar com mais calma na apostila de vocês. Tem aqui as ilhas e os arquipélagos, os estreitos e os canais e as penínsulas. E de acordo com a numeração, vocês podem verificar aí. Nós temos aqui o 4, por exemplo, para vocês verem. A Itália é a Península Itálica, essa região aqui do continente. E o 16, que é a Sardenha, também aí uma região do país italiano, certo? Página 182. O relevo europeu, ele influencia aí 3 aspectos do continente. Então ele influencia diretamente na população, em que região que essa população se concentra. O uso dos rios, se os rios são utilizados mais para navegação ou para a produção de energia elétrica. E também a variação climática, Na população, no que ele influencia? Na concentração da população. A população ela se concentra mais nas regiões de planícies, são as regiões baixas, como a gente pode verificar aí nessa figura ao lado. A gente não verifica aí montanhas, é uma região de planície. O uso dos rios, quando os rios estão localizados nas planícies, eles são navegáveis, então eles são utilizados aí para navegação. E quando eles estão em regiões de planaltos, constrói-se usinas hidrelétricas para geração de energia elétrica. Temos aí o exemplo de países que estão inseridos em regiões de planalto e que se tem aí a presença de usinas hidrelétricas. A Áustria, Suíça, Noruega, Suécia, por exemplo. Na variação climática, o continente é um continente com extensas áreas de baixa altitude e de clima ameno. Áreas com elevadas altitudes, essas áreas com elevadas altitudes e essas áreas que são mais próximas aí do Círculo Polar Ártico, é uma região de clima mais ameno. Então, de uma maneira geral, o continente, por ele estar inserido nessa região temperada, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, ele já é uma região aí de clima mais ameno, porque está um pouco mais próximo dos polos, está um pouco mais distante aí da linha do Equador. Nós podemos dividir
o continente aí em 3 partes para a gente realizar o estudo, né, desses aspectos naturais. Vamos começar aí pela região norte. A região norte do continente é uma região de baixa altitude, com rochas antigas. As montanhas têm aproximadamente aí 300 milhões de anos. É uma região que passou por processos erosivos, né? São as glaciações. As montanhas, existe nessa região a presença de montanhas baixas e arredondadas. O que são as glaciações? Vamos ler aí. Em vários momentos da Terra, aconteceram longos períodos de temperaturas muito baixas, o que permitiu o acúmulo de espessas camadas de gelo e neve sobre os continentes e mares. Certo? Então, quando a gente fala de glaciações, são essas eras, né, que não aconteceu apenas uma vez, aconteceu mais de uma vez durante a história aí do nosso planeta, né, que é um esfriamento, vamos dizer assim, do continente, e isso acaba ocasionando aí uma presença maior de gelo e neve. Nós temos aqui um exemplo da diversidade do relevo aí do continente europeu. Nós vimos na imagem anterior uma planície, aqui nós estamos vendo os Alpes escandinavos, certo? Nós já vamos falar aí sobre as glaciações. Esses processos erosivos aí advindo das glaciações, quais são as consequências? Uma delas são chamados os fiordes. O que são os fiordes? Eles são vales fluviais. Quando a gente fala fluvial, está relacionado a rio. Quando a gente fala pluvial, está relacionado à chuva, certo? Então são vales fluviais invadidos pelo mar. A gente pode verificar aqui no mapa onde está essa setinha vermelha. Vocês podem observar que a água aqui, ó, ela adentra aqui, né, pelo continente, pela região aqui de terra, né? Acontece através do quê? Então, como a gente viu, a glaciação promove a formação de geleiras, né? E com o tempo aconteceu também aí diversas fases do planeta de aquecimento, né? Então, o aquecimento do planeta após esse período de glaciação promove o derretimento dessas geleiras. Então, esse gelo se derrete, se transforma em água, isso aumenta o nível do mar, né? Acontece aí a elevação do nível do mar, e então essas áreas de terra elas são invadidas aí, né? Por essa água, né? Eles são muito numerosos no litoral da Noruega. Esse mapa que a gente vê ao lado é da Noruega, né? São bons locais para pesca e navegação. Nós temos que, por exemplo, o Fiord de Sogn, ele é o segundo maior do mundo. Aqui está ele. Não, aqui não está ele, desculpa. O Fiord de Sogn é o segundo maior do mundo. Nós temos aqui o Fiord de Tsedal, um fiord da Noruega, em 2015. Outra consequência aí das glaciações são os lagos glaciais. É um processo semelhante ao dos fiordes, né? Acontece aí com o derretimento das geleiras, né? Em um período aí de aquecimento do planeta, né? Que se sucede a esse período de esfriamento, né? Acontece também as inundações, só que essa inundação elas são de áreas de depressão. A gente pode observar aqui do mapa, esse mapa aqui é o da Finlândia, né? A gente observa aqui inúmeros lagos, né? Então, essas inundações acontecem nessas regiões de depressões, que são regiões baixas, né? Então, a água, ela toma parte dessa porção, certo? Então, a gente não vê aqui a ligação desses lagos, né, com os mares. Então, esses lagos, eles são inundados, dentro da porção continental, da porção de terra, certo? Os lagos glaciais, eles são comuns na Finlândia e na Sibéria, que é uma região da Rússia. A Finlândia é denominado como o país dos lagos, né? Temos aqui a informação de que tem mais de 180 mil lagos, né, na Finlândia. E temos aqui o lago de Saimaa, que é o quinto maior da Europa. Nós vamos visualizar ele nessa imagem, né? Então este aqui é o lago de Saimaa. Temos agora aqui a região central, para a gente conversar um pouco sobre ela. Então acabamos de definir aí o que é glaciação, né? E tudo isso inserido na porção norte do continente europeu. Agora nós vamos falar da porção central. As características aí, né, de maneira bem resumida aí, do relevo, né, do continente europeu na região central. Então, nós temos aí antigas montanhas e baixos planaltos. Também é uma região em que se encontra aí as planícies sedimentares, né? São depositados pelos rios, né, e pelo derretimento do gelo também após os períodos de glaciações. Então, o solo aí é formado também por esses aspectos. Nós temos aqui no mapa, podemos observar as legendas aqui de todo o continente europeu, os dobramentos modernos, mais aqui nessa porção sul, na cor marrom. Na cor amarela, nós temos aí os baixos planaltos e as montanhas velhas.
e as planícies sedimentares, né, na cor verde. Então nós estamos estudando aqui a porção central, que é uma porção do continente em que se tem uma presença maior aí dos baixos planaltos e um pouco de planície também, certo? Então vamos para a próxima região do continente. Vamos falar agora da região sudoeste, sul e sudeste. Nessa região, vamos voltar o slide aqui para vocês olharem. Essa região aqui que nós vamos estudar agora é a região aqui dos dobramentos modernos, né, nessa cor aqui marrom. São montanhas jovens, né, de 30 a 10 milhões de anos. São cadeias montanhosas altas e acidentadas. É uma região que tem pouca erosão. No entanto, é uma região que passa aí por instabilidades geológicas. O que isso significa? Há uma intensidade maior aí de terremotos, né, de erupções vulcânicas, certo? Nós temos aí os nomes de alguns vulcões que estão em atividade ainda, né? Santorini, na Grécia, e outros 3 aí da Itália, Etna, Stromboli e Vesúvio. Nós visualizamos aí na imagem, né, o vulcão Vesúvio, na Itália. Esse conteúdo está na página 185. Continuando aí, falando do sudoeste, do sul e do sudeste, o ponto mais elevado do continente ele está nessa região, né, ele está situado na Rússia, ele tem 5.633 metros aí de altitude. O segundo maior é o Monte Branco, ele tem 4.807 metros, e ele fica na divisa entre a Itália e a França. E nesse monte tem a presença também de um túnel, né, que liga aí a Itália à França. Esse túnel tem mais de 11 quilômetros, né, de extensão. Então nós podemos observar aqui na imagem, né, o Monte Branco, certo? E aqui na base dele nós verificamos aí, né, o túnel. O ponto mais baixo também dessa região, apesar dessa elevação aí, nós temos aí a Depressão Caspiana, que fica no Mar de Cáspio, né, que é uma região que está aí, ó, 28 metros abaixo do nível do mar. Então é uma região de depressão. Então essa região sudoeste-sul é uma região de contraste, né? Temos o pico mais elevado e também temos a região mais baixa. Esse aqui é o Monte Elbrus, na Rússia, né? É interessante quando a gente visualiza, né, essas imagens e a gente tem a nossa experiência, né, enquanto brasileiros, né, esse tipo de paisagem não é comum no nosso continente, aqui no nosso país, né? É diferente, né, do que a gente costuma ver por aqui. Vamos falar então agora da hidrografia. Nós falamos do relevo, né, das montanhas, planícies, planaltos, agora nós vamos falar aí dos rios, certo? O continente europeu ele tem muitos rios. A maioria desses rios são rios de pequena extensão, então não são rios grandes, tá? Aconteceu às margens desses rios o povoamento e o desenvolvimento agropecuário, então a população se concentrou nessas regiões inicialmente, né? E hoje, né, esses rios eles são utilizados aí para o comércio interno e para o transporte, né, de mercadorias no continente. Nós temos aí o nome de 3 principais rios, né, Rio Volga, Danúbio e Reno. Tá? Aqui nós temos o mapa, né, com os principais rios, né? Vocês podem visualizar aí mais atentamente na apostila de vocês, né, esses rios, certo? Vamos observar aqui, observem aqui onde está a seta, ó, o Danúbio, esse é o rio Danúbio, ele percorre uma área significativa aqui, ó, do continente europeu, certo? Vamos falar então desses rios, né? O Rio Volga ele tem 3.688 quilômetros, ele é o mais extenso da Europa. Aqui no mapa a gente verifica o percurso dele. Olha só a nascente dele, né? Até ele desaguar aqui, né, no mar. Bom, a nascente fica nas colinas, né, dos montes Valdai, a 228 metros de altitude. Ele é quase todo navegável. Ele deságua na forma de foz em delta no Mar Cáspio e ele tem as suas águas aí congeladas no inverno. A gente acabou de dizer aí da foz em delta, né? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês observarem como que acontece, né? Essa foz, né? A foz é quando o rio ele se encontra com o oceano, é quando ele deságua, a gente costuma dizer, né? Nós temos aqui a foz em delta, que é quando acontecem várias ramificações, vários braços, né, do rio, certo? E nós temos a foz em estuário, quando é através aqui, ó, de um braço só. Então essa é a diferença que está visualizada. O rio Danúbio, ele tem 2.860 quilômetros, ele atravessa 10 países e ele serve aí como marco de fronteira, né, entre diversos países. Ele passa por 4 capitais, né, então ele passa por Viena, que é a capital da Áustria, por Bratislava, a capital da Eslováquia, por Budapeste, a capital da Hungria, e por Belgrado, a capital da Sérvia. Ele é o mais importante rio europeu, né, geopoliticamente falando aí.
principalmente por conta da questão das divisas, passar por vários países, né? Ele nasce na Floresta Negra, na Alemanha, e ele desemboca aí, né, no Mar Negro, né? É uma foz em delta também, na fronteira entre a Romênia e a Ucrânia. Nós temos aqui agora as informações referentes ao rio Reno. Dos três ele é o menor, 1.233 km de extensão, ele é um rio pequeno. Ele nasce nos Alpes Suíços, no Lago da Constância, nessa região aqui, acompanhe aqui com a seta, né? Ele separa a França da Alemanha, nessa região aqui, observem, ele serve de fronteira também. E ele deságua no Mar do Norte, nos Países Baixos, né, aqui, certo? Os Países Baixos, né, talvez aqui no Brasil a gente conheça mais por Holanda, né? Mas é sinônimo, né, assim, é o mesmo nome, né, para o país. Tem grande importância econômica esse rio, ele conecta e integra-se a outras hidrovias, ferrovias e mesmo rodovias. Ele é um dos rios, né, mais navegados do mundo. Página aqui 187. Certo? Então, sobre a hidrografia europeia, nós temos aqui uma imagem do rio Danúbio, aquele que passa por diversas capitais, lembra? A gente acabou de falar sobre ele aqui na cidade de Budapeste, né, a capital da Hungria. O continente europeu ele tem mais de 100 bacias hidrográficas, aproximadamente 60 delas são transfronteiriças, ou seja, essas bacias estão presentes em mais de um país, né? Tem diversos conflitos, né? Foi necessário, então, em razão desses conflitos, a criação de diversos acordos, né, para o uso da água desse rio, né? E o transporte de cargas, né? Esse transporte é muito utilizado no continente, né? Através das hidrovias, né? Um transporte econômico e eficiente. Pessoal, o conteúdo da aula de hoje é esse. Então, nós estudamos aí os relevos, né, do continente europeu, né? Dividimos o continente europeu em 3 áreas para estudar o relevo, e depois nós falamos aí da hidrografia, né, e dos 3 principais rios aí do continente. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem direcionar para o tutor do grupo de vocês. É isso e bons estudos.